Raiz exata de números inteiros. Então, a raiz, vocês já aprenderam no 6º ano como é que se tira a raiz de um número. Então, só para lembrar, para fazer a raiz quadrada, que é nesse caso aqui, quando não tem número aqui, significa que é 2, a gente tem que pensar num número que é elevado ao quadrado desse número daqui de dentro. Então, a gente pode fazer o seguinte, se a gente não conseguir pensar que número vezes ele mesmo dá 25, a gente faz a decomposição. Como que faz a decomposição? A gente pega o número 25 e decompõe em fatores primos. Os números primos são 2, 3, 5, 7, 9, não, 9 não, 2, 3, o 4 não, o 5, o 7, 9 não, 10 não, o 11, o 13. Quem são esses números? São os números que só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. O 9 que eu tinha falado não, porque dá para dividir por 1, por 3 e por 9. Tá? Então, 25 dá para dividir por quanto que a conta dê exata? Dá para dividir por 5, que dá 5. Aí dá para dividir por 5 de novo, que dá 1. Ou seja, o 25 é 5 elevado na 2. Então, eu venho aqui, mais raiz, o 25 é 5 elevado na 2. Como aqui existe um 2, a gente pode pensar, corta. É porque dá para simplificar na real os 2 por 2. Então, sobrou mais 5. Por isso que a raiz de mais 25 é 5, ou mais raiz de 25 é mais 5. Agora aqui, menos, vou copiar menos, o raiz de 25 a gente já sabe que é 5 ao quadrado, então ficou menos 5. O 64. O 64, vamos começar a fazer direto, não sei se vocês conseguem pensar no 64 como sendo 8 vezes 8. Então, mais raiz de 64, 8 vezes 8 é 64, então a raiz de 64 é 8. Eu quero que vocês façam assim, direto. Esse passo não precisa aparecer, pode colocar direto. Menos raiz de 64, 8. Mais, que número elevado ao quadrado dá mais 16? O mais 4. Agora aqui, raiz de menos 16. Que número elevado ao quadrado dá menos 16? Se a gente pensar em mais 4 ao quadrado, dá mais 16. E menos 4 ao quadrado também dá mais 16, por causa da regrinha do expoente para a resposta positiva. Então, não existe um número que elevado ao quadrado dê menos 16. Então, o que a gente coloca aqui? Símbolos matemáticos, que querem dizer o quê? Não existe, é o i viradinho cortado, que pertença, o sinal de pertence, aos números inteiros, que é o que a gente está estudando. Então, quando for uma raiz quadrada de número negativo, ou uma raiz quarta, que isso pode aparecer, raiz sexta, raiz par aqui, de número negativo, não existe que pertença aos inteiros. Mais 81, raiz de mais 81, mais o 81, a gente sabe que é 9 vezes 9, então é mais 9. Agora aqui, raiz quadrada de menos 81. Então aqui não tem nenhum número que é elevado ao quadrado de menos 81. Então não existe que pertença aos inteiros. Agora, quando eu tenho raiz cúbica, eu tenho que pensar num número que ele vezes ele dê 27. Aí a gente vai por tentativa. O 27, 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Não deu. 3. 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então é o 3. 3 elevado na 3 dá 27. Então a raiz cúbica de mais 27 é mais 3. A raiz cúbica de menos 27, essa dá para resolver,
Quando o númerozinho aqui em cima for ímpar, a gente consegue resolver. Quando for par, por causa da regrinha do expoente par, não dá para resolver. Então, aqui fica menos, que número elevado na 3 dá 27, o próprio 3. Mais 64, mais raiz cúbica também. 2 vezes 2 vezes 2, a gente sabe que não é. 3 vezes 3 vezes 3, a gente sabe que não é. Vamos tentar o 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, a raiz cúbica de 64 é 4. E a raiz cúbica de menos 64 é menos 4.